Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens do livro Vinha de Luz. Hoje vamos para a mensagem 74, cujo título é Maus Obreiros. E nesta mensagem, Emmanuel destaca-nos palavras de Paulo de Tarso, escrevendo sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 2, diz-nos Paulo: guardai-vos dos maus obreiros. Paulo está dizendo aos Filipenses e a nós todos: guardai-vos dos maus obreiros. Vamos ouvir então o comentário sempre irretocável de Emmanuel. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se diante do assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Ou seja onde estejamos, no lar, na comunidade, na família em geral, entre os amigos, nos meios sociais, profissionais, institucionais, lá, por mais que estejamos buscando servir da melhor forma, vamos encontrar pessoas mais difíceis nesse sentido, que aqui nos é trazido tanto por Paulo de Tarso quanto pelo nosso Emmanuel, como Paulo fala dos maus obreiros, Emmanuel cita o servidor infiel. Servidor é aquele que serve. Vamos ser servidores em nossos lares, em nossas profissões, em nossa comunidade, no círculo social. Sim, estaremos sempre o quê? Buscando realizar o que procede, né? Naturalmente, da nossa alma, de nós mesmos. Mas nem todos com a sinceridade devida, nem todos com os melhores propósitos. Daí estarmos sempre realmente atentos. Enquanto os servos leais se desvelam, não é? Se desdobram, se dedicam nas obrigações que lhes são deferidas, que lhes são cometidas, os maus obreiros procuram o repouso indébito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Não fazem e ainda dizem para outros também não fazerem. Ou não fazerem como se deve. Deserção e revolta, porque são, por si mesmos, de alguma forma, desertores e revoltados, aquele rebelde sem causa, não é? E muitas vezes essa revolta, essa rebeldia é simplesmente para ficar lá, sem ter que se dedicar, sem ter que levar os seus próprios compromissos à frente. Mas isso pode ser inconsciente? E se for? Se é uma pessoa adulta, se for inconsciente, pior para ela mesma, não é? Que vai responder na mesma por isto. A pessoa adulta que não está fazendo uma revisão de si mesma, que não está buscando se conhecer, avaliar as suas escolhas, vai ter que passar pelas consequências das suas más escolhas para aprender a fazê-las bem, não é? Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa, aquela crítica, muitas vezes, vamos dizer assim, ácida para
para deixar, para impactar mesmo. Aí é para impactar, é isso mesmo, é isso, pronto, já disse, uma coisa assim. Né? A crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta, porque com certeza será de uma forma bem pouco caridosa, no sentido de nada legal. Estimam as apreciações desencorajadoras. Em vez de animar a pessoa a fazer, já, isso não vai dar certo, isso não é para você não, não. Aquele do quando vem no já é, não vai, não vai trazer nada que some. É importante nós, às vezes, divisarmos isso, não é? Porque tem pessoas que não são boas para estimular os outros a seguirem à frente, a buscarem o bom ânimo, a se dedicarem ao bem, porque eles mesmos não fazem. É difícil, não? Como é que eu vou fazer falar para o outro se eu mesmo não faço? Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. É aquela história, estão lá as 10 contas matemáticas complexas, 9 estão certas, uma está errada, mas não considera em absoluto o êxito na realização das 9 contas, simplesmente destaca que falha tola, e aí já desconsidera a pessoa, né? Que erro mais infantil, desnecessário. Olha, essa pessoa que errou 1 em 10 vai se achar um fracassado, não é? Quer dizer, se der ouvidos a isto, né? É bom que não dê. Manuseiam textos legais no sentido do direito humano, a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento de deveres. Nossa, é tão atual isso, não? Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção, apenas para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Então, é uma fala muito, é uma escuta muito comprometida, né? Porque a pessoa só fica ali, muita atenção, mas é só para extrair pontos para cutucar o outro. É muito triste isso. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes e compreensivos. Então, se for um cooperador humilde, ou seja, aquele que busca fazer o melhor, que não vai contra o estabelecido, procura ser alguém que chega para somar, esse daí é um covarde, enfrenta as situações. O outro manda, ele vai lá e obedece. Claro, um é o patrão, o outro é o funcionário. Vai fazer o quê? Não é? Tem que fazer e fazer bem. E chama de bajulador aqueles que buscam ser, não é? Eficientes, compreensivos com as tarefas. Esse é um bajulador. Difícil, muito difícil agradar o que não vê nada de bom, nada em ninguém, e vai acontecer o mesmo com ele mesmo também. Às vezes pode parecer que não, mas é alguém que não traz uma boa visão, e isso começa sempre com a própria pessoa. Ela pode parecer alguém que seja combativo, mas está fraco dentro de si mesmo. Assim é o ser humano. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Esses aqui são tudo que eles fazem igual aos outros, mas os outros são terríveis. Eles têm a desculpa. Por quê? Porque eu gosto deles. Então, são do meu grupinho. Então, eles não fazem a mesma coisa, fazem às vezes piores coisas.
mas eu gosto deles, então não peso para eles. Tem pessoas assim? Tem, nós sabemos que elas existem. Às vezes pensamos naqueles muito conhecidos, mas às vezes, se pararmos para refletir, tem alguns bem próximos de nós, e às vezes, se não estivermos atentos, para que não sejamos nós mesmos a incorrer nesse tipo de falha. Porque, olha, é do ser humano. Se não estivermos atentos, podemos falhar? Podemos vigiar e orar para não cair em tentação? Que diz Jesus, não é? Continua Emmanuel dizendo-nos: alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades ocultas. Eles vão ali, né, dando aquelas gotinhas ácidas. Não, são geralmente pessoas muito inteligentes para conseguirem fazer esse tipo de fala, né? De tecer esse tipo de raciocínio venenoso, sutilmente venenoso às vezes. Semeiam a dúvida, semeiam a desconfiança e a separação, dissídio, não é? Fazer com que as pessoas se afastem umas das outras. Quando percebem que o êxito vem próximo, aí é mesmo, mas eles vão conseguir isto, ou o outro vai conseguir isto, agora mesmo que eu não quero que consiga, vou tentar fazer derrubar. Mas por quê? Porque olha só quanta sombra na alma. Isso é só reflexo, expressão de uma alma sombria. Eu não quero, como eu combato isso? Como nós combatemos a sombra? Com a luz. Nós combatemos o mal com o bem. Paulo tem uma fala que diz: mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então, como é que nós combatemos as sombras do mundo? Nos tornando pessoas melhores. Não, mas tem que combater violência com violência. Não, vamos combater o mal com o bem. Porque nós estamos falando, nós, pessoas físicas, não é? Não somos pessoas jurídicas, somos pessoas físicas, como pessoas físicas, mesmo que sejamos pessoas jurídicas também. Mas como pessoas físicas, dos seres humanos que somos, não é? Esse nosso esforço de nos transformarmos para o bem e somarmos neste mundo o máximo positivamente que conseguirmos. Exercício. Né? Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Espalham esses irmãos infelizes suspeitas e calúnias entre os que organizam e executam. Estão lá nos grupos, mas não somam. Sempre dando para trás, sempre dando ideias que eles não colaboram para executar. Nunca estão disponíveis. Dão ideias mirabolantes, mas nunca têm disponibilidade para ajudar. Já conhecemos pessoas assim? Fazem-se advogados para serem acusadores. Nunca são os advogados de defesa. Estão sempre prontos ali para acusar. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Porque são os verdugos com pseudo perfil de vítima. Não são vítimas, não é? Apenas de si mesmos. Apenas de si mesmos. E aqui ele repete, entre aspas, guardai-vos dos maus obreiros. E conclui, o conselho do apóstolo dos gentios permanece cheio de oportunidade
e significação. Então, vamos ter, lembrando aqui, uma fala de Jesus: mansos como as pombas, prudentes como as serpentes. Maus obreiros. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia. Ajuda-nos, Senhor Jesus, na nossa busca diária de nos tornarmos pessoas melhores, Senhor. Ajuda-nos a estarmos atentos e nos lembrarmos da prece. E te rogamos sempre, Senhor, pelos nossos amados, mas também te rogamos sempre, Senhor, por todos os nossos irmãos de humanidade. E te rogamos sempre, Senhor, pois é o desejo sincero do nosso coração, pelos nossos irmãos em sofrimento. Não apenas aqueles, Senhor, que sentem diretamente suas dores, mas aqueles que forjam suas dores futuras no dia de hoje, achando que estão muito bem, mas não estão. Pois são os maus obreiros, aonde quer que se encontrem, ou em determinados setores da vida, complicando a vida dos seus irmãos para se complicarem no futuro. Oramos por este, Senhor. Oramos pelos maus obreiros. Que as tuas bênçãos, Jesus amado, permaneçam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos queridos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.